Chris Mendes, que vai pregar hoje, amém? Muito bom receber você aqui. Vamos orar por Cris, que Deus possa abençoar essa palavra hoje. Deus, muito obrigado pela vida do Cris e também a família dele. Que tu possa usar ele para trazer uma palavra oportuna, importante para nós hoje, Senhor. Que cada palavra dele possa realmente sair da tua boca. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Bom dia. Agradeço a Deus por estar aqui hoje. Para mim é um privilégio muito grande. Feliz demais e grato a Deus por essa oportunidade. Como o grupo de louvor acabou de cantar essa música que diz: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, tudo para Ti, Tua é a glória, tudo vem dEle. Eu quero aproveitar essa semana que nós tivemos de alcance e também sobre o propósito do pastor desse ano, que fala sobre o crescimento exponencial. E eu quero aproveitar esses dois temas para trazer uma palavra para vocês voltado para esses dois temas, o alcance e o crescimento exponencial. Para isso, vamos buscar na Bíblia o que ela tem a dizer acerca disso, tá bom? Convido a todos a abrirem Atos capítulo 2, versículo 42. Por favor, quem tem Bíblia ou quem não tem, vamos colocar de pé para a gente ler Atos 2, 42, bem rapidinho. Todos acharam? Amém? Ok. Vê o que diz lá. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos repetir de novo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém, podem sentar. Gente, eu quero falar hoje com vocês sobre os princípios fundamentais para alcançar e ser alcançado, tá? A gente, quando lê esse texto no livro de Atos, a gente percebe um crescimento exponencial da igreja surpreendente. Vocês lembram que a igreja começou com 11 homens e algumas mulheres, e logo no capítulo 1 de Atos, no versículo 15, a Bíblia já diz que já eram 120 pessoas. Em Atos capítulo 2, versículo 40, já diz que eram quase 3.000. Atos 4, já eram quase 5.000 pessoas. Em Atos 8, a Bíblia diz que já era uma grande multidão, não dava para contar. Ao passo que, em torno de 60 anos, todo o mundo antigo foi alcançado. 60 anos, todo o mundo antigo foi alcançado. Paulo em Romanos diz, já não dava para quantificar, porque todo mundo já ouvia, já conhecia sobre esse evangelho de Jesus Cristo. É interessante que quando eles chegam em Tessalônica, capítulo 17 de Atos, a Bíblia diz que os tessalonicenses, querendo acusar os novos cristãos, diziam bem assim: esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram também até nós. Ou seja, esses que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, o termo é colocar de cabeça para baixo o mundo, chegaram também até nós. A pergunta que eu faço hoje para que nós refletamos é: como que eles conseguiram? Como
que eles usaram de metodologia? Qual foi a sua metodologia para alcançar tanta gente sem internet, sem carro, sem avião, não tinha WhatsApp, não tinha uma First? Como que eles conseguiram, sem auxílio ou apoio de político ou de imperadores, espalhar o evangelho de uma maneira tão grande? Então, com essa pergunta, Lucas, então escrevendo segunda vez para Teófilo, nos dá a resposta para essa pergunta, quando ele diz o seguinte: e eles perseveraram. E eles perseveraram. Eles insistiram. Eles conservaram firmes, incansáveis. Ninguém conseguia parar. Eram perseverantes. Me lembro de como, quando Jacó estava saindo de Labão e voltando para sua terra, a Bíblia diz que no Val do Jaboque ele encontra um homem e começa a lutar com aquele homem. E a Bíblia diz que ele perseverou até a manhãzinha. E o anjo olhava para ele e dizia: me solte porque eu preciso ir. E ele disse: eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Eu preciso segurar em você. Eu seguro em você com todas as minhas forças, mesmo mancando ou sendo tocado pelo anjo, mas o resto de força que eu tenho é para perseverar e segurar em você, anjo. E o anjo então diz para ele: então, qual é o seu nome? Aí ele diz: Jacó. Ele diz: pois então, te chamarás Israel. Lá na frente depois, Jacó chega numa cidade chamada Sicar. Deserto, gente. Não tinha água, não tinha nada. Ele então vai cavar um poço em Sicar. E quando ele vai cavar um poço no deserto, embaixo da onde que Jacó vai cavar? Debaixo de uma rocha. Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar para cavar cavar o poço, mas ele cava justamente em cima de uma rocha. Pelo amor de Deus, Jacó, escolhe um lugar melhor. Mas ele cava lá. O contexto histórico diz que ele demorou 20 anos para que desse água no poço. Precisou de muita perseverança. E depois de 20 anos da água, e depois nós vimos exatamente Jesus naquele poço, conversando com a mulher samaritana. Se hoje eu e você formos em Israel, o poço até hoje dá água. Isso significa que em nossa vida, nós vamos também cavar poços. Vai ser em momentos que talvez que Deus nos dê, mas que possa ser até em cima de uma rocha. Não sabemos quantos anos vamos continuar cavando os nossos poços, mas de uma coisa temos certeza: o Deus que guiou Jacó nos guiará, e do mesmo jeito que deu água, vai dar também no teu, no meu. Por isso, persevere, continue cavando o teu poço. Por mais que a gente olhe para o lado e não veja nada, só areia, só terra, só barro, só brita, mas uma hora o poço dá. Foi exatamente isso que Jacó nos ensina. E a igreja aprendeu isso, porque a Bíblia diz que eles então perseveraram. A igreja continuou cavando e olha no que deu. Olha no que deu. Perseveraram em quê? Aí vem o meu primeiro tópico. No ensino dos apóstolos.
ou na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra. Todos perseveravam. Não era somente os líderes que estudavam ou liam a Bíblia, não, gente. Era toda a comunidade. Perseveravam em ler, em estudar. Perseveravam porque entendiam que essa palavra aqui é um tesouro. E de sorte que não eram só a liderança que se perseveravam lendo e estudando, era todo o povo. Elas entendiam que essa palavra, por ser um tesouro, é lâmpada para o caminho. Essa palavra é fundamento para a tua casa. Essa palavra é água nos teus desertos. Essa palavra é vitória na tentação, escudo quando for atacado. Essa palavra é espada para quando você precisar lutar. Por isso, não é somente para tê-la em sua casa, é para você perseverar em lê-la, em entendê-la. De sorte que o nosso contato com as Escrituras não é somente domingo de manhã. O contato com as Escrituras é todo dia, é toda hora, é num break no trabalho, em qualquer lugar. Eles perseveraram e por isso cresceram. Não há outro segredo a não ser esse. Perseveraram na palavra, perseveraram ao ponto como se a sua vida dependesse dela e do cumprimento dela, porque depende. Até quando perseveraremos? Poderia alguém perguntar. A resposta é: até que essa palavra entre em você. Até que essa palavra entre em você e mexa em você e te mude, porque ela é viva. Quando a gente toma alguma coisa, eu me lembro agora, na minha infância tinha aquele Yakult, diziam que era lactobacilos vivos. A gente tomava e falava: como é que está? Está mexendo aqui alguma coisa? Como é que isso é vivo e está dentro? A palavra de Deus é viva. Quando ela entra em você, ela lhe muda, ela lhe transforma, ela mexe em você. Não tem como você perseverar nela e continuar o mesmo. Não tem. Por isso eles sabiam disso e perseveraram nela todos os dias. Para que a gente entenda, meus irmãos, que nós não temos que ser multidão, não precisamos ser mais um. Seja daqueles que no meio da multidão toque em Jesus. No meio da multidão, chame a atenção dele. Não se contente somente com o átrio. Não se contente com o santo quando se fala com relação às Escrituras. Queira ir mais fundo nele. Queira conhecer mais ele. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu queria conhecer ela, eu queria saber quem ela, eu queria saber como agradar ela. A mesma coisa, gente, com Deus. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E a maneira com que nós conheçamos é através da palavra dele. Por isso as Escrituras, por isso que eles entendiam isso. Não seja multidão. Queira ir mais. Até onde? Aí eu me lembro de um livro do Luciano Subirá que ele diz: até que nada mais importe. Vá fundo, persevere. A segunda coisa que eles perseveraram, diz a Bíblia, e perseveraram na comunhão.
ou koinonia, pela primeira vez no Novo Testamento é dita essa palavra koinonia. Definição de comunhão, veja bem, 2 ou mais pessoas que fazem coisas juntas em harmonia. Isso é comunhão. Aí a Bíblia deixa uns conselhos para a gente sobre comunhão, não dá tempo de falar sobre comunhão, mas tem uns conselhos bíblicos. Colossenses 3,13 diz assim: suportando uns aos outros em amor. Filipenses 2,3 diz: considere os outros superiores a você mesmo. Paulo depois nos ensina: proteja os mais fracos como um corpo de Cristo. E Mateus capítulo 18, Jesus disse: se precisar perdoar, vai um número aí para vocês, 70 vezes 7, tá bom. Gente, não é fácil, mas a palavra de Deus, ela nos ensina a viver em comunhão. Terceiro ponto, eles perseveravam no partir do pão. Eles entendiam um princípio fundamental que hoje nós estamos, às vezes, esquecendo dele. Eles entendiam que é meu, as coisas é minha, mas não me pertencem. As coisas é minha, eu comprei, eu trabalhei, é minha, o carro, a casa é sua, mas não te pertence. Eu aprendi isso acho que semana passada, quando eu comprei uma Bíblia do Brasil, e eu estava desejando muito essa Bíblia, e trouxe do Brasil, porque aqui não conseguia achar em português. A Bíblia linda, maravilhosa, é um sonho. Eu botei lá em casa e falei: glória, bênção. Aí eu recebi uma ligação de um amigo, da esposa de um amigo, que hoje está com câncer terminal, na UTI, e ela disse: Cris, ele não vai durar muito, já está desenganado. Vem rápido. Na época ele não estava na UTI ainda, hoje ele está, e disse assim: vem rápido, para você vir dar um abraço nele, se despedir dele, porque eu acho que ele não vai aguentar. Eu falei: tá bom. Desliguei o telefone, marquei o horário, falei: bom, o que é que eu vou levar para o meu amigo? O que é que eu vou levar para ele? E eu passando pela sala, a Bíblia estava lá. Ela meio que olhou para mim, pastor Jay, e disse assim: olha eu aqui. Eu olhei para ela e disse: você não, tem o Novo Testamento ali que é melhor. Eu tenho vários Novo Testamento aqui, tem umas Bíblias aqui que eu vou levar para ele. Você não, fica quieta. E continuei na cozinha, mas passei por ela novamente, e ela pegou, meio que olhou para mim de novo e falou assim: tchau. Naquele momento, eu entendi o que eles viviam quando diziam partir o pão. A Bíblia era minha, mas não me pertencia mais. Eu olhei para ela e falei: tem certeza? Eu peguei ela e fui. Quando eu fui levar na casa dele, minha esposa estava comigo no carro, ela olhou e falou: você trouxe essa Bíblia para dar para ele? Eu falei: fica quieta, não comenta, não fala, só vamos. E cheguei lá, entreguei a Bíblia a ele. Quando eu dei a Bíblia a ele, eu me lembro como agora, ele ergueu os olhos para mim, as lágrimas desceram quente no rosto, e ele disse para mim: Cris, muito obrigado por você ter me dado essa palavra. Eu prometo que eu vou ler todo dia. Eu pensei comigo: meu filho, mas se você não ler, eu venho aqui buscar. Mas eles perseveraram porque entendiam
estava com eles, mas não pertencia a eles. É seu, irmão. O carro é seu, as coisas são suas, tudo que deu foi Deus, mas saiba de uma coisa, não te pertence, só está na tua mão, você é mordomo. Você é um mordomo, porque quem te deu? Cris, foi eu que trabalhei, quem lhe deu força? Mas foi meu dinheiro, quem lhe deu dinheiro? Foi Deus, por isso que tudo vem de ti, e tudo para ti, tua é a glória, aleluia. Por isso, seja como um mordomo. Jesus entendia isso quando ele diz assim, olha, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tire os olhos disso aqui. Perseveravam no partir do pão. Mais um, e perseveravam nas orações. A palavra oração, queridos, quer dizer unir-se a alguém. Toda vez que nós vamos orar, nós estamos indo nos unir a Deus. Não espere ter vontade de orar. Não espere que as lutas cheguem para você se preparar para orar e começar a orar. O exército, quando vai para a luta, ele se prepara aqui. Quando a luta vem, o exército, o soldado já está pronto. Por isso, lute as suas lutas de joelho. Comece no joelho. E você vai ver que Deus vai na frente e desbarata tudo. E mesmo quando não, você vai ver que Ele vai estar com você o tempo inteiro. E a igreja primitiva entendeu isso. Lute de joelhos. Lá em casa os meus filhos já sabem o que eu fiz. Peguei um trequinho lá, aquela assistente virtual, falei, precisamos orar. Aí os meninos, orar o quê, pai? Precisamos orar. Coloquei lá um horário, 3 vezes no dia, o bichinho toca o alarme. Eu falei, ora, para tudo e vamos orar, porque não vamos esperar ter vontade, vamos orar. E hoje, quando o bichinho toca lá, eles mesmos falam, papai, para tudo, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar first. Vamos orar. O povo entendeu isso. Por isso, cresceu. Entendeu o fundamento. Agora que nós sabemos sobre esses 4 fundamentos de alcançar, que é perseverar nas escrituras, na comunhão, no partir do pão e na oração, agora vamos para a segunda pergunta. Como saber se eu fui plenamente alcançado? Como saber? Porque só alcança quem uma vez foi alcançado. Como saber se eu fui alcançado plenamente? Mateus capítulo 22, versículo 36, a Bíblia fala sobre uma pergunta que fizeram para Jesus. E disseram para ele, mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento top? O maior? Aquele pelo qual Deus olhe para você e diga, uau, muito bom, parabéns. Qual é o maior mandamento? Ele então responde a essa pergunta. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas posses, ou em alguma tradução, força e entendimento. Mas veja o que ele diz para aquele moço, ame a Deus. Veja,
não é goste de Deus, ache Deus legal, é amar a Deus. Mas que tipo de amor? O amor ágape, o sacrificial mesmo, é o que ele diz aqui. Ame a Deus. De quê? Ele diz, de todo o teu coração. E como saber se eu amo a Deus de todo o meu coração? Bom, vamos fazer de conta que na conta de vocês agora, caiu 100 milhões de dólares. Ninguém deu glória. Mas tudo bem, tudo bem. Faz de conta que caiu 100 milhões de dólares na conta. Assim que acabou o culto, você chegou no carro e você descobriu que você perdeu $1 da sua conta. Por algum motivo, uma cobrança indevida, mas dos 100 milhões, $1 saiu dela. Eu pergunto para vocês, qual o sentimento que você tem quando descobre que perdeu um? Qual o sentimento? Você, por certo, olharia e dizia, eu tenho 100 milhões, o que é $1? Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso anseio do coração, todas as nossas preocupações não passam de $1, comparado com a grandeza de Deus, comparada com a força, com o poder, com o Pai que você tem, tudo não passa de $1. Quando você ama a Deus de coração, de todo Ele, qualquer notícia que vier, perdeu $1, você... Qualquer notícia ruim, o que eu tenho, ninguém nesse mundo consegue roubar, porque o que eu tenho vale mais do que o mundo inteiro. E nós precisamos entender isso. Nos preocupamos com tantas coisas, não que não sejam alguma coisa, mas nós precisamos entender que acima dessas preocupações, há um Deus nos céus. Acima de tudo que eu, você, nós passamos, Deus vale mais. Deus vale os 100 milhões comparado com $1 que você perdeu. Como saber se fui alcançado? Quando amamos a Deus assim. Perdi. Ok. Mas eu tenho 100 milhões aqui. E aqui, o ladrão não rouba, a traça não corrói, nada toma, porque o que eu tenho não é vendido, não é comercializado, eu não perco, porque o que eu recebi de Deus vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Isso é um coração de quem foi plenamente alcançado. Ele diz, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma aqui quer dizer de todo o seu eu, de todo o seu ser. Por isso que Jesus disse, eu quero que ame assim. E ele diz, se alguém quiser vir após mim, esse teu eu vai ter que ser deixado para trás, se você quer ser plenamente alcançado. De todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas posses. Em algumas traduções está força e entendimento.
mas com toda ela, sejam elas muitas ou poucas, tenha muito ou tenha pouco, ame a Deus com toda ela. Estou terminando. Tocaram na alma de Jó, e o seu eu ficou adoecido, a sua carne adoeceu. Mas ele amava a Deus com toda a sua alma. E quando a enfermidade chegou em Jó, o seu eu, um homem que ama a Deus com toda a sua alma, ele disse: pois ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele. Tocaram então nas posses de Jó, perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus bens e filhos, mas um homem que ama a Deus com todas as suas posses, como ele diz: eu nu sair do ventre da minha mãe, e nu eu volto para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amar a Deus com suas posses é como Jó estivesse nos ensinando: tudo não passa de $1. Se você quer saber se foi alcançado ou não, tudo não passa de $1. Porque os meus olhos estão em sua recompensa. E qual é a sua recompensa? Quanto que seremos recompensados? Eu termino com a frase de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que ele diz: você quer saber o quanto você será recompensado? Porque falamos aqui de 100 milhões, mas você quer saber quanto que aquele que for alcançado plenamente vai receber? Paulo então começa: eu vou me arriscar. E ele diz: porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Por isso, continue alcançando vidas, mas não se esqueça de se permitir ser completamente, inteiramente, totalmente alcançado por Deus. Deus abençoe.